Com seus números enormes, os orcs tinham muitos especialistas em pico. O forte rapidamente mudou de mãos. Não havia nem mesmo muitos avisos mágicos emitidos, permitindo que eles tivessem tempo para esperar pelos reforços, uma vez que o guarda original fosse cuidado. Depois de algumas rodadas, os raios de teletransporte não mais tremulavam, e os orcs controlavam o forte com facilidade, montando suas próprias formações de feitiço de teletransporte. Fallen no forte tinha seus próprios arranjos para rotas de fuga. Os magos tinham se deixado portões de teletransporte que permitiriam acesso conveniente para assistência. Os orcs, por sua vez, atrapalharam as ondulações espaciais e isolaram todo o teletransporte. Assim que o acampamento estava em frenesi, um par de olhos dourados olhou para baixo de cima. Nesse momento, o veave dentro de dezenas de quilômetros parecia se rebelar, e poderosas nuvens trovejantes se formaram silenciosamente. Mistra, o que está acontecendo? Você está tentando ir contra o nosso contrato? Uma voz rouca soou, e as nuvens de trovão no céu se dissiparam para revelar o luar brilhante. Os orcs abaixo nem perceberam que eles estiveram à porta da morte, e todos eles silenciosamente reuniram seus saques. Os olhos dourados escuros não fizeram mais nenhum movimento, e em vez disso apareceram pelo céu e se concentraram em um orc. Gruum. O dono dos olhos dourados chamou o nome do homem-lobo, as chamas de sua fúria crescendo. Você viu isso? Eu não dei o primeiro passo. É o resultado da luta dos caras. O deus orc riu, parecendo alegre. Além disso, nós obtivemos o apoio de muitos deuses, por exemplo, o cara que está seguindo você. Gruum relatou outra notícia e ficou satisfeito em ver a raiva nos olhos de Mistra. O poderoso consciente saiu, parecendo exasperado ao ver tal conflito acontecer tão perto. Eu não posso reprimir alguém tão poderoso quanto a deusa do Veave, mesmo no meu pico. No entanto, a competição neste caminho é impiedosa. Seja no crepúsculo dos reis magos e deuses, ou agora. Gruum resmungou, e então ele desapareceu depois de mandar um poderoso oráculo. Com seus padres, os orcs enlouquecidos pareciam se espalhar pelo norte. Sobrevivência e reprodução foram os dois principais objetivos dos seres vivos. Os orcs eram como gafanhotos quando saqueavam tudo que viam e muito sangue era derramado. Os estados que tiveram sorte de sobreviver nas terras do norte afundaram em uma batalha árdua depois de serem convocados por Lua Argêntea. A situação estava em um impasse. Por um lado, a terra que os orcs obtiveram precisava ser governada, e os soldados precisavam ser reorganizados. Por outro lado, com os ataques repentinos, a Aliança da Lua Argêntea sofreu perdas contínuas e precisou desesperadamente de algum descanso. Outra grande onda de ataques poderia explodir, e pequenas escaramuças eram uma constante nos dias de hoje. Os mercenários, aventureiros e até sonhadores do mundo humano arriscaram suas vidas para chegar às terras do norte, na esperança de obter alguma parte da glória. Mais comerciantes e plebeus fugiram, o que foi uma enorme dor de cabeça para o país. Neste mundo caótico, um nome que tinha estado nas sombras antes começou a crescer em intensidade e brilhou na batalha com os orcs, ganhando assim o nome de um herói. Sem querer, um ano se passou. Ano 37.666 do calendário dos deuses, cidade de Lua Argêntea. Um belo cavalo negro galopava pela estrada, com os cascos ensanguentados evidenciando que passará por um campo de batalha. As tropas que seguiam atrás dele mantinham as orelhas dos orcs, prova de mérito e recompensas. O cavaleiro na cabeça era surpreendentemente uma fêmea. É o Cavaleiro da Luz, Rafinia. Um aventureiro ao longo da estrada viu o cavaleiro feminino, com os olhos cheios de admiração e adoração óbvia. Milímetro. Ouvi dizer que a senhora se tornou uma cavaleira de alto escalão ainda jovem. Ela está brilhando em batalhas com os orcs ultimamente. Os olhos de uma jovem cintilaram, ainda mais digna de admiração é o fato de que Lady Rafinia é como a personificação da justiça. Ela trata plebeus e nobres e faz o melhor para proteger os interesses dos fracos. Assim como o dono da cidade. É por isso que tantos aventureiros estão vindo de todo o mundo. Alguém que era obviamente o líder ao lado da moça complementava, embora fosse crítico por dentro,
Poucos concordam com os ideais do mestre da cidade e querem participar da batalha. A maioria das pessoas prioriza os benefícios. Embora ele soubesse disso, ele não diria que tal coisa é permitida. O mérito era a melhor maneira de os aventureiros se tornarem nobres. O senhor da cidade de Lua Argente era conhecido por sua generosidade, então que mal havia em manter a mãe? Seu comandante, Barão Violet, parece bem um grande exemplo disso. O líder aventureiro pensou dentro e insistiu com o seu pessoal. O que você está olhando? Vá para o Mercenário Guild e obtenha as recompensas da missão. Devido à guerra e ao surgimento de muitos mercenários e aventureiros, Lua Argente parecia estranhamente próspera. Os cidadãos que tinham vivido vidas tranquilas e confortáveis haviam desaparecido, em seu lugar, havia mercenários e aventureiros que cheiravam a sangue. Além dos hotéis e das lojas ao lado das ruas, havia muitas lojas que vendiam todo tipo de armas de aço, poções de baixa qualidade e coisas do gênero. Em geral, eles eram itens que aumentariam a batalha de alguém. O negócio do Mercenário Guild estava indo tão bem que eles estavam cheios de aventureiros todos os dias. As missões de mercenários só podem dar dinheiro. Quem sabe, depois de um período de tempo em que a guerra se acalme, eu vou querer dar um passeio entre os guardas da cidade. O líder ainda estava considerando seus planos para o futuro. Estes eram os verdadeiros pensamentos de personagens sem importância em um mundo caótico. Eles não se importavam com quem estava no comando e só se preocupavam com seus próprios benefícios. O cavaleiro feminino naturalmente não se importava com esse grupo de aventureiros na estrada, isso era algo comum em Lua Argente. A procissão entrou em um dos campos, e Rafinia tirou a armadura para se transformar em uma roupa casual. Ela entrou na tenda de Leylin. Ele ficou sem expressão enquanto olhava para um enorme mapa das terras do norte, como se não tivesse notado Rafinia entrando. Ao perceber isso, Rafinia de repente teve um olhar travesso no rosto e sorrateiramente correu para as costas de Leylin. Pare de brincar, Rafinia! Leylin falou sem entusiasmo, fazendo com que Rafinia se esvaziasse como uma bola. Vamos, você não pode simplesmente deixar uma garota fazer o que quer? O que aconteceu com sua atitude cavalheiresca? Rafinia expressou seu descontentamento a Leylin, que parecia ter um par de olhos nas costas. Haha! Com a força espiritual de um bruxo, ela não seria capaz de escapar das detecções do Aiship, por mais cautelosa que fosse, a menos que fosse uma assassina ou ladrão de alta patente. Você completou sua missão. Leylin era agora o principal comandante aqui, e Rafinia era seu subordinado. Sim. Eu acabei com aquele grupo de orcs exploradores. Que bastardos! Eles massacraram 3 aldeias inteiras. Rafinia exclamou, sentindo-se indignado. Essa sempre foi uma luta de vida ou morte entre duas raças, e Leylin apenas ergueu um pouco as sobrancelhas, mas não disse mais nada. Além disso, ele tinha outro pensamento em mente. Eles estão matando muito nas áreas de seus inimigos. Leylin suspirou. Sua inteligência dizia que orcs idosos, doentes, fracos e incapacitados já estavam entrando nas áreas que haviam sido tomadas e limpando a terra para cultivo. Eles espalharam sementes e estavam claramente tentando restaurar a vida na terra. O que mais surpreendeu Leylin foi que essas aldeias orcas já tinham sinais de escravos humanos. Há alguém capaz entre a invasão dos orcs. Esta não foi uma política de curto prazo, e isso causou medo entre os superiores de Lua Argente. Leylin, no entanto, não se deixou perturbar. Como seus desejos e objetivos eram diferentes, suas preocupações variavam. Observando os nobres na sua sorte, Leylin sentiu-se revigorado. Aiship, mostre-me as minhas estatísticas atuais. Leylin ordenou. O Aiship executou lealmente as ordens de Leylin e mostrou um grupo de estatísticas. Leylin havia subido um posto no último ano, o que os outros magos consideraram inimaginável. Se não fosse pela guerra, ele poderia até ter avançado mais rápido. Dado seu contínuo serviço militar, ele até obteve informações classificadas como Legend. Tinha que ser dito que a estrutura do mundo de Deus do sistema de força mágica de alto grau ainda era uma grande inspiração para Leylin. Eu já verifiquei as montanhas Nether algumas vezes, e posso confirmar que a caverna do dragão vermelho e as ruínas dos arcanistas estão lá.
Os olhos de Leyland brilharam intensamente.